Você já reparou naquele casal que entra em um ambiente e imediatamente chama a atenção? Aquele que tem uma energia quente, intensa, quase impossível de ignorar? Que você olha e pensa, meu Deus, esses dois juntos são puro poder. Pois é, muito provavelmente você está diante de Áries e Leão. E se você acredita que dois signos de fogo nunca funcionam juntos, que dois temperamentos fortes vão virar uma explosão inevitável, talvez seja a hora de rever tudo o que você pensa sobre essa dupla. Hoje, vamos entrar no universo de uma das conexões mais fortes, quentes e subestimadas do zodíaco. Porque as pessoas adoram simplificar Áries e Leão. São teimosos demais, vão competir sem parar, dois líderes não combinam, mas ninguém fala do que realmente importa. Ninguém explica por que, quando esses dois conseguem encontrar o ponto de equilíbrio, formam uma parceria tão poderosa que parece capaz de enfrentar qualquer coisa. Áries e Leão, o guerreiro e o rei, o impulso e a presença, a coragem que age e a autoridade que inspira. E talvez você pense, mas isso não é praticamente a mesma energia? Na verdade, não. E é justamente nessa diferença pequena, mas fundamental, que mora o brilho e também o risco dessa união. Fica comigo até o final, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente sua visão sobre essa combinação e sobre relacionamentos em geral. Vamos direto ao ponto. O que realmente une esses dois gigantes é um conjunto de interesses que vai muito além de hobby ou afinidade superficial. Não é só que Áries e Leão gostam de ação, aventura ou adrenalina. Isso é só a superfície. A conexão real acontece num nível muito mais profundo, quase instintivo. Áries é movido pela vontade de conquistar, de atravessar limites, de fazer antes de todo mundo. É a energia do guerreiro, que olha para um desafio e sente que precisa vencê-lo simplesmente porque ele existe. Já Leão é movido pelo desejo de liderar, construir e deixar sua marca. É a energia do rei, que enxerga potencial onde ninguém vê e pensa, isso pode ser grandioso e eu vou fazer acontecer. Perceba como isso encaixa. Áries conquista, Leão consolida. Áries inicia, Leão sustenta. É a faísca e a chama contínua trabalhando juntas. Quando se unem, não só sonham alto, eles transformam ideias em realidade. Criam estruturas, constroem histórias e até impérios pessoais. E isso aparece desde os interesses mais óbvios, como esportes, viagens, desafios físicos, liderança e competitividade saudável, até nuances mais emocionais, como a paixão por narrativas de heróis, vitórias improváveis e jornadas de superação. Eles se emocionam com as mesmas cenas porque vibram com o mesmo tipo de força. Mas existe um detalhe que quase ninguém comenta. Essa parceria só brilha de verdade quando os dois entendem que não estão lutando um contra o outro. Eles não são rivais, são aliados contra tudo aquilo que tenta diminuir seu potencial. Quando entram no modo nós contra o mundo, tudo flui. Áries inspira Leão a ousar mais, sair da zona de conforto. Leão ensina Áries a pensar adiante, a entender que conquista sem direção não cria legado. Um eleva o outro, um fortalece o outro. E é exatamente por isso que, quando alinhados, esses dois se tornam uma força que dificilmente alguém consegue parar. A amizade entre Áries e Leão é naturalmente intensa e cheia de energia. Mas tem uma dinâmica aqui que é absolutamente fascinante e que define se essa relação vai prosperar ou explodir. A questão do controle e da liderança. Porque olha só, ambos são signos que naturalmente assumem comando. Nenhum dos dois nasceu para ser coadjuvante. Áries tem uma forma de liderança que é instintiva, impulsiva.
Vamos fazer agora e pensar depois. Eles não querem ser líderes necessariamente. Eles simplesmente agem e as pessoas seguem porque aquela energia é contagiante. É liderança pelo exemplo, pela ação. Leão tem uma forma de liderança que é consciente, estruturada. Eu nasci para isso. Eles querem ser líderes, querem a coroa, querem o reconhecimento de que estão no comando. É liderança pela autoridade natural, pela presença magnética. Aqui está o pulo do gato. Essas duas formas de liderança não competem necessariamente. Elas podem se complementar perfeitamente. Áries lidera na ação. Leão lidera na visão. Áries é o general na linha de frente. Leão é o rei no trono. Áries diz, vamos conquistar aquele território. Leão diz, e depois vamos governá-lo assim. Um inicia, outro consolida. Um ataca, outro estratégias. Um é o guerreiro, outro é o comandante. A amizade funciona quando há respeito mútuo por esses papéis. Áries precisa reconhecer que Leão tem a visão do todo, a capacidade de pensar em legado, a habilidade de manter as coisas funcionando depois que a conquista inicial passa. Leão precisa reconhecer que Áries tem a coragem de agir quando outros apenas falam, a velocidade de decisão que às vezes é necessária, a disposição de arriscar tudo pela vitória. Mas e quando não há esse respeito? Aí você tem uma guerra de egos que pode ser devastadora. Áries vê Leão como arrogante. Você só quer ser adorado, não faz nada de verdade. Leão vê Áries como imprudente. Você age sem pensar, e depois eu tenho que limpar a bagunça. Começam a competir por quem é mais importante, quem merece mais crédito, quem está realmente no comando. O segredo da amizade e de qualquer relacionamento entre esses dois é estabelecer territórios claros. Em algumas áreas, Áries lidera. Em outras, Leão lidera. E nas mais importantes, lideram juntos. Cada um contribuindo com suas forças únicas. Quando Áries e Leão conseguem fazer isso, a amizade deles se torna lendária. São aqueles amigos que você sabe que vão conquistar o mundo, que quando se juntam, fazem coisas impossíveis acontecerem, que inspiram outros apenas por existirem. E tem uma coisa linda aqui: ambos são leais até a morte quando comprometidos. Áries pode ser impulsivo, mas uma vez que considera alguém como parte da tribo, defenderia com a própria vida. Leão pode ser orgulhoso, mas uma vez que alguém entra no círculo íntimo, recebe proteção e generosidade sem limites. Essa lealdade mútua cria uma base de amizade inquebrantável, contanto que nenhum dos dois cruze a linha do desrespeito. Agora, existe algo quase mágico que as pessoas percebem quando veem Áries e Leão juntos. Parece que tudo conspira a favor desse casal. As coisas fluem, as oportunidades aparecem, portas se abrem de um jeito quase inacreditável. E isso não é coincidência. É o resultado da combinação poderosa entre a energia marcial de Áries e a energia solar de Leão. Marte representa a ação, coragem e movimento. O Sol representa brilho, magnetismo e autoridade. Quando esses dois arquétipos se unem, a força que age encontra a força que atrai. É por isso que quando escolhem algo, geralmente conseguem. Áries tem a ousadia de tentar onde outros recuam. Vê uma chance e se lança, sem medo de errar. Muitas vezes é justamente essa impulsividade que cria caminhos que ninguém imaginava possíveis. Leão, por outro lado, tem a capacidade de inspirar confiança. Pessoas querem ajudar, colaborar, apoiar, não porque Leão exige, mas porque sua presença naturalmente desperta admiração. Essa combinação, coragem e magnetismo,
Gera resultados que parecem sorte, mas na verdade são consequência direta da união dessas duas forças. Quando juntos, isso se intensifica. Áries identifica a oportunidade e toma a iniciativa. Leão transforma essa iniciativa em algo grandioso, duradouro. Um abre portas, o outro transforma o espaço em palco. E no processo, eles se impulsionam mutuamente. Quando Áries pensa em desistir, Leão lembra do valor da vitória e reacende o fogo. Quando o Leão hesita por medo de arriscar, Áries empurra com coragem e ação. É uma dança perfeita de impulso e autoconfiança. Por isso, esse casal tende a prosperar quando agem em sintonia. A energia se soma, não se anula. Mas existe um alerta importante. Essa sorte só se manifesta quando os dois estão caminhando na mesma direção. Quando viram rivais, tudo desanda. A mesma intensidade que constrói, também destrói. A mesma chama que ilumina, também pode devastar. Para que a prosperidade aconteça, Áries e Leão precisam se ver como aliados, nunca como oponente. Chegou a hora de falar sobre o que realmente todos querem saber: a química física entre Áries e Leão. E pode se preparar porque isso aqui é intenso. A compatibilidade sexual entre esses dois não é apenas alta, é explosiva, visceral, absolutamente avassaladora quando acontece. E não é só sobre atração física óbvia, embora essa seja inquestionável. É sobre uma afinidade que vai além do corpo e toca algo primordial. Áries é paixão pura, desejo sem filtro, urgência absoluta. Para o ariano, sexo é conquista, é guerra, é afirmação de força e vitalidade. Eles são diretos, agressivos no melhor sentido, completamente presentes no ato. Não há espaço para insegurança ou timidez quando Áries está na cama. É intensidade total, entrega completa à experiência física. Leão é drama, performance, desejo de impressionar e ser admirado. Para o leonino, sexo é arte, é expressão de majestade, é afirmação de poder e generosidade. Eles querem ser o melhor que o parceiro já teve. Querem ouvir isso, precisam dessa validação. Agora imagina quando essas duas energias colidem. É fogo literal. É paixão que pode literalmente virar os móveis, quebrar coisas, deixar marcas. Não estou falando de violência. Estou falando de intensidade física que não conhece moderação. Áries traz aquela urgência, aquela necessidade de agora, aquela falta de paciência que é excitante. Leão traz aquele senso de ocasião, aquela vontade de fazer cada vez ser memorável, aquela generosidade física que não deixa nada a desejar. A afinidade sexual aqui é tão forte porque ambos têm apetite sexual naturalmente alto e gostam de ser dominantes. E você pode pensar, mas espera, dois dominantes não funciona. Errado. Pode funcionar maravilhosamente quando há jogo de poder consciente, quando há revezamento, quando há respeito pela força do outro. Às vezes Áries comanda, é o guerreiro conquistando. Outras vezes Leão comanda, é o rei-rainha recebendo tributo. Essa alternância mantém as coisas sempre interessantes. E aqui vai algo que poucas pessoas percebem. O sexo entre Áries e Leão se mantém vivo porque está alicerçado em admiração mútua. Áries admira a confiança de Leão, aquela capacidade de ser completamente desinibido, aquela presença que domina sem esforço. Leão admira a coragem de Áries, aquela disposição de experimentar qualquer coisa, aquela energia inesgotável que parece não ter limites. Eles olham um para o outro e veem força. E força é o maior afrodisíaco para ambos os signos.
Mas tem um lado complicado aqui que precisa ser endereçado. O ego pode interferir na intimidade. Áries pode transformar sexo em competição. Quem aguenta mais? Quem é mais intenso? Quem domina quem? Leão pode transformar sexo em performance, onde o foco está mais em impressionar que em conectar de verdade. Quando ambos estão no ego, você tem sexo que é tecnicamente bom, mas emocionalmente vazio. A compatibilidade sexual de verdade aparece quando eles conseguem baixar a guarda, quando Áries permite vulnerabilidade e Leão permite imperfeição. Quando Áries não precisa provar nada e Leão não precisa ser perfeito. Aí você tem não apenas sexo incrível, mas conexão profunda através da intimidade física. É nesse ponto que o desejo vira algo maior. Vira amor expresso através do corpo, vira comunicação sem palavras, vira a afirmação de eu escolho você e sua força não me ameaça, me completa. A dinâmica psicológica entre Áries e Leão é poderosa justamente porque, embora compartilhem o mesmo elemento, suas mentes funcionam de maneiras muito diferentes. Áries pensa rápido, age rápido e vive no agora. Tem uma lógica tática, sempre pronta para resolver o problema imediato, sem perder tempo com longas análises. É a mente do guerreiro, identifica, enfrenta e avança. Mas junto com essa força vem a impulsividade, a impaciência e aquela explosão emocional que pode criar caos antes mesmo que perceba. Leão, por outro lado, opera com visão estratégica. Pensa no impacto, no legado, em como cada ação constrói ou destrói sua narrativa pessoal. É a mente do rei, sempre calculando o quadro completo, preocupado com honra, imagem e propósito. Mas essa mesma visão pode se transformar em orgulho excessivo, necessidade de controle e dificuldade de admitir falhas. Quando essas duas formas de pensar se encontram, podem criar uma harmonia impressionante. Áries ajuda Leão a sair da paralisia do planejamento eterno. Leão impede Áries de destruir oportunidades com decisões precipitadas. Se houver respeito mútuo, eles se complementam de maneira brilhante. Mas quando esse respeito não existe, o conflito surge. Áries passa a ver Leão como lento e vaidoso. Leão vê Áries como imaturo e irresponsável. As diferenças deixam de ser força e se tornam munição. E existe um ponto ainda mais sensível. Ambos carregam feridas relacionadas a reconhecimento. Áries quer provar força e coragem. Leão quer provar valor e brilhantismo. Quando estão alinhados, curam essas dores um no outro. Leão valida a bravura de Áries. Áries valida a grandeza de Leão. Isso cria uma ligação psicológica intensa e transformadora. Mas quando competem pelo mesmo tipo de reconhecimento, essas feridas são constantemente tocadas. O resultado? Ataques, rivalidade, orgulho ferido e uma dinâmica que se torna pesada e tóxica. A disposição psicológica entre os dois pode ser o maior trunfo ou o maior campo de batalha. Tudo depende do quanto cada um está disposto a honrar a diferença do outro. Quando falamos de Áries e Leão, existe um ponto profundo que poucas pessoas conhecem. Na visão védica dos Ganas, ambos pertencem ao grupo Deva, energias associadas ao sagrado, ao nobre, ao que busca fazer o bem. Mas isso não significa suavidade ou passividade. Significa que são guerreiros da luz, cada um defendendo aquilo que acredita ser justo. E é justamente aí que mora tanto a força quanto o perigo dessa combinação. Áries, dentro dessa natureza Deva, é o guerreiro pioneiro. Luta contra a estagnação, contra injustiças imediatas, contra qualquer força que limite liberdade e movimento. É a energia que abre caminhos, que destrava mudanças, que enfrenta o que precisa ser enfrentado.
Quando está alinhado, Áries usa sua coragem para libertar e inspirar. Leão, também Deva, é o governante benevolente. Usa seu poder para proteger, para iluminar, para construir estruturas que elevam todos ao redor. Pensa no legado, na ordem, na continuidade. Quando está no seu melhor, Leão lidera com generosidade, firmeza e coração aberto. O problema é que, embora os dois queiram o bem, discordam sobre o que bem significa. Para Áries, a liberdade vem antes de tudo. Para Leão, a estabilidade e o legado importam mais. Áries quer romper o que não funciona. Leão quer manter o que funciona e melhorar aos poucos. Quando essas visões se alinham, a dupla é praticamente imbatível. Áries inicia transformações. Leão consolida. Áries derruba barreiras. Leão constrói caminhos. Áries provoca revolução. Leão cria evolução. Mas quando se desencontram, surge o pior cenário possível. Dois guerreiros de luz lutando um contra o outro, cada um acreditando profundamente que está certo. E quando um Deva luta, não luta pela metade, luta com a alma inteira. É por isso que, quando há conflito, raramente é por mesquinharia. São ideais chocando-se. Visões diferentes sobre como melhorar o mundo. Só que com egos tão fortes, às vezes o ideal vira secundário e a disputa pessoal assume o controle. Nesse momento, a mesma energia que poderia construir mundos vira força destrutiva. A predisposição natural de ambos é grandiosa e generosa. Mas para que funcione, precisam reconhecer que lutam pelo mesmo objetivo, mesmo quando seus caminhos parecem opostos. Falando em construção, vamos abordar algo essencial: filhos e crescimento familiar. Porque Áries e Leão não criam apenas famílias. Eles criam dinastias, legados, linhagens que pretendem durar gerações. E a dinâmica familiar com esses dois no comando é intensa, poderosa e absolutamente única. Áries, como pai ou mãe, é aquele que ensina coragem através do exemplo. Caiu, levanta e continua. Eles não são protetores. Na verdade, podem ser considerados duros por alguns padrões. Mas é porque genuinamente acreditam que as crianças precisam aprender a lutar por si mesmas, a serem fortes, a não terem medo de desafios. Áries investe em tornar os filhos independentes, corajosos, capazes de se defenderem. Pode levá-los para atividades físicas desde cedo, incentivar competição saudável, ensinar que perder faz parte, mas desistir não é opção. Leão, como pai ou mãe, é aquele que ensina dignidade através da presença. Eles querem que os filhos sejam especiais, que se destaquem, que sejam admirados, não por vaidade, mas porque genuinamente acreditam em dar o melhor aos filhos. Leão investe pesado em educação de qualidade, em expor as crianças à cultura, em garantir que tenham todas as oportunidades de brilhar. Pode ser exigente em termos de comportamento e apresentação, esperando que os filhos representem bem a família. Juntos, esses dois criam um ambiente familiar que é estimulante, mas também intenso. A casa tem energia de conquista constante. Sempre há um novo projeto, um novo objetivo, uma nova meta familiar. As crianças crescem sabendo que são capazes de grandes coisas, que vêm de uma linhagem de vencedores, que fracasso não é opção. Há orgulho familiar forte, senso de pertencimento a algo maior. O crescimento familiar com Áries e Leão tende a ser rápido e expansivo. Eles não são aquele casal que fica anos planejando ter filhos. Quando decidem, acontece. E uma vez que os filhos chegam, investem agressivamente no desenvolvimento deles. Atividades extracurriculares múltiplas, viagens educacionais, exposição a experiências diversas. Tudo para garantir que os filhos cresçam fortes,
confiantes, capazes. Mas tem desafios sérios aqui que precisam ser reconhecidos. Dois pais tão fortes e dominantes podem intimidar crianças mais sensíveis. Podem criar expectativas tão altas que os filhos sentem que nunca são bons o suficiente. Áries pode ser impaciente com fraqueza ou vulnerabilidade, não entendendo que nem todo mundo processa coisas tão rapidamente quanto eles. Leão pode ser crítico quando os filhos não atendem aos padrões elevados, fazendo comentários que ferem profundamente sem perceber. E tem a questão da competição. Se Áries e Leão não estão unidos como parceiros parentais, podem acabar competindo pela lealdade e admiração dos filhos. Olha o que eu fiz por você, versus olha o que eu conquistei para a nossa família. As crianças ficam no meio, tentando agradar dois titãs, o que pode criar ansiedade e pressão imensas. A chave para sucesso parental com essa combinação é consciência e complementaridade. Áries pode ensinar coragem e ação. Leão pode ensinar dignidade e estratégia. Pode ser o pai e mãe que incentiva a arriscar. Leão pode ser o que ensina a construir sobre as vitórias. Juntos, criam crianças e são tanto guerreiras quanto nobres, tanto corajosas quanto estratégicas. Mas precisam também aprender a honrar a individualidade dos filhos. Nem toda criança vai querer ser líder, guerreira, destaque. Algumas vão ser mais tranquilas, mais sensíveis, mais introspectivas. E está tudo bem. O maior legado que Áries e Leão podem deixar não é criar réplicas de si mesmos, mas criar indivíduos que são autenticamente eles mesmos, com toda a força e apoio que precisam para brilhar do jeito único deles. Ponto Break. Quando falamos de Áries e Leão, não falamos apenas de duas personalidades. Falamos de duas linhagens energéticas inteiras se encontrando. Cada um carrega temperamentos herdados, padrões antigos, impulsos que vêm de muito antes do nascimento. E é isso que torna essa combinação tão intensa, tão transformadora e às vezes tão perigosa. Áries herda o fogo cardinal, o fogo que começa, que rompe, que explode rápido e apazigua rápido. É o temperamento das linhagens que precisaram lutar sem tempo para pensar, das gerações que sobreviveram pela ação imediata. Por isso, Áries traz aquela raiva ancestral, não maldade, mas um fogo herdado de quem enfrentou injustiças e ameaças reais. É um temperamento feito de impulsos, coragem e explosões emocionais que vem de muito antes de sua própria história. Leão herda o fogo fixo, o fogo que sustenta, que guarda, que só explode quando já não tem mais como segurar. É o temperamento das linhagens que valorizavam honra, dignidade, respeito acima de tudo. Por isso, Leão carrega feridas ancestrais de humilhação, memórias energéticas de terem sido diminuídos, destronados ou subestimados. A emoção leonina é profunda, teatral e carregada de um orgulho herdado. Quando esses dois temperamentos se encontram, surgem duas possibilidades. A primeira é cura. Áries ajuda Leão a entender que ser vulnerável não destrói ninguém. Leão ensina a Áries que nem toda batalha precisa ser travada agora. A segunda é a espiral destrutiva. Áries, na impulsividade, toca exatamente no orgulho ferido de Leão. Leão, na arrogância defensiva, toca diretamente na autoestima e na liberdade de Áries. E quando isso acontece, são dois fogos ancestrais se alimentando um do outro. Há também impactos reais no corpo. Ambos regem vitalidade, circulação e coração. Estresse constante entre eles não fica só na emoção. Vira tensão física, pressão alta, exaustão adrenal. É por isso que essa dupla precisa criar intencionalmente pausas, silêncio, descanso, mesmo que nenhum dos dois seja naturalmente inclinado a isso.
O ponto mais perigoso dessa combinação é como cada um, sem querer, ameaça exatamente o que o outro mais precisa. Áries precisa sentir movimento, autonomia, liberdade. E Leão, com seu impulso de controlar e proteger, pode transformar isso em prisão emocional. Leão precisa de respeito, reconhecimento, dignidade. E Áries, com sua franqueza impulsiva, pode sem perceber ferir esse ponto sensível repetidas vezes. O problema raramente é maldade. São feridas antigas se encontrando. A raiva de Áries muitas vezes ecoa injustiças de outras gerações. O orgulho de Leão muitas vezes ecoa humilhações que ele nem viveu. E é por isso que essa relação exige consciência. Terapia, autoconhecimento, práticas de regulação emocional, tudo isso não é luxo, é necessidade. Porque quando Áries e Leão quebram seus padrões ancestrais juntos, deixam de repetir dor e começam a construir uma história completamente nova. Tem algo muito poderoso na forma como Áries e Leão constroem longevidade, através de rituais que criam identidade como casal. Não rituais místicos, mas práticas que se tornam sagradas porque unem, porque criam história compartilhada, porque viram a cola emocional que segura a relação até nos momentos mais turbulentos. Áries não gosta de rotina, mas ama rituais que envolvem ação. Correr juntos, competir juntos, conquistar algo lado a lado. Já Leão vibra em rituais que celebram o relacionamento. Jantares especiais, tradições únicas, momentos planejados para lembrar o quanto a união é extraordinária. Quando juntam essas preferências, criam rituais que são puro poder, como a tradição de conquistarem algo novo a cada ano, celebrarem até as pequenas vitórias, ou terem aquele momento sagrado de reafirmação do compromisso, olhando um para o outro como quem diz: nós somos fogo, força e grandeza. Esses rituais funcionam porque alimentam o que cada um mais precisa. Áries precisa sentir que a relação expande suas possibilidades, que juntos se tornam mais fortes. Leão precisa sentir orgulho da união, perceber que aquilo que construíram é digno de ser mostrado, celebrado, vivido. Quando esses rituais reforçam essas verdades, fortalecem o vínculo de forma profunda, porque criam um banco de memórias de vitória compartilhada. É isso que sustenta o casal quando vem conflitos, porque eles não olham para o relacionamento como algo casual, e sim como algo que já conquistou montanhas, ultrapassou desafios e se transformou em uma verdadeira equipe. Mas existe um alerta. 2 signos tão focados no exterior podem cair na armadilha de cumprir rituais sem alma. Podem manter o jantar semanal, viajar, planejar conquistas, mas sem estarem realmente presentes, apenas repetindo um protocolo bonito. E é aí que tudo perde força. Os rituais só funcionam quando são reais, quando existe entrega emocional, quando o momento se torna conexão de verdade, olho no olho, presença, significado. Não basta fazer, é preciso sentir. Porque quando Áries e Leão conseguem cultivar rituais verdadeiros, cheios de alma e intenção, o apego que nasce não é frágil. É o apego de 2 guerreiros que sabem que vencem mais juntos do que separados. Vamos entrar em um ponto essencial dessa combinação: a forma como Áries e Leão servem um ao outro. E aqui servir não tem nada a ver com submissão, mas com proteção, elevação e fortalecimento mútuo. Áries serve através da ação. Quando ama, vira guardião. Se alguém te ameaça, Áries reage. Se surge um problema, ele resolve. Se você hesita, Áries te puxa pela mão e diz: vamos juntos, agora. É serviço em forma de coragem, presença e defesa ativa. Já Leão serve através da elevação.
Quando ama, te coloca no trono ao lado dele. Fala bem de você quando você não está. Te promove, te celebra, garante que você brilhe. Usa influência, recursos e generosidade para te ver prosperar. Um protege na linha de frente, o outro abre portas e coloca holofotes. São formas diferentes, mas perfeitamente complementares. Quando esses jeitos de servir se alinham, a relação vira uma fortaleza. Áries sabe que Leão está construindo o reino e garantindo reconhecimento. Leão sabe que Áries está defendendo as fronteiras desse reino com lealdade. Um eleva, o outro protege. Um provê, o outro combate. Mas quando a reciprocidade se quebra, tudo desanda rápido. Áries se fecha e para de lutar quando sente que seu esforço passa despercebido. Leão retira generosidade e brilho quando se sente desvalorizado. Ambos podem ser duros, orgulhosos e reativos quando acreditam que serviram demais e receberam de menos. Por isso, o segredo é reconhecimento constante. Áries precisa ouvir que sua coragem é vista. Leão precisa ouvir que sua generosidade é sentida. Essa validação mantém o coração dos dois aberto. E o último ponto, talvez o mais importante: servir mesmo quando o ego está ferido. Porque o verdadeiro compromisso entre Áries e Leão não aparece nos dias de paz, mas nos dias em que um deles escolhe continuar protegendo, apoiando e elevando, mesmo quando seria mais fácil recuar. É nessas horas que o vínculo se prova real. Chegamos agora em um dos tópicos mais críticos: a felicidade e a duração da vida matrimonial. Porque Áries e Leão não apenas namoram, quando decidem casar, estão assumindo o compromisso de construir algo épico, duradouro, digno de ser lembrado. E a verdade sobre o casamento desses dois pode te surpreender pela intensidade. Áries entra no casamento com uma mentalidade de conquista definitiva. Eu escolhi você, nós vamos fazer isso funcionar, custe o que custar. Não há plano B. Para Áries, casamento é mais uma batalha que não estão dispostos a perder. A felicidade matrimonial para Áries está ligada a sentir que estão construindo algo juntos, conquistando objetivos como time, que o parceiro está ao lado nas batalhas da vida. Eles precisam de movimento constante, de novos objetivos, de sensação de que estão sempre progredindo. Leão entra no casamento com uma visão de legado eterno. Nós vamos ser aquele casal que as pessoas olham e pensam: eu quero ter o que eles têm. Para Leão, casamento é estabelecimento de dinastia, criação de algo que vai durar além deles. A felicidade matrimonial para Leão está ligada ao orgulho do parceiro e da vida construída. A sentir que esse casamento é especial, único, invejável no melhor sentido. Quando essas duas visões se harmonizam, você tem um casamento que é tanto aventura constante quanto o reino estabelecido. Áries garante que nunca fique monótono. Sempre há um novo projeto, uma nova meta, uma nova conquista no horizonte. Leão garante que haja estrutura e estabilidade. Há tradições, há base sólida, há algo duradouro sendo construído sobre cada conquista. A duração desse casamento tende a ser longa, não porque é fácil, mas porque ambos são teimosos demais para desistir. Sério, Áries não desiste de batalhas e vê o casamento como batalha que merece ser vencida. Leão não admite fracasso público, e divórcio seria admitir que não conseguiram fazer funcionar. Então eles lutam. Às vezes um contra o outro, mas idealmente juntos contra os problemas, até fazer dar certo. Mas tem uma condição essencial: ambos precisam sentir que estão ganhando algo com o casamento, não perdendo. Áries precisa sentir que o casamento expande sua liberdade e poder, não limita.
Leão precisa sentir que o casamento eleva seu status e felicidade, não diminui. Se qualquer um dos dois sentir que está sacrificando demais, que está se tornando menor por estar junto, o casamento está condenado. A felicidade real vem de criarem objetivos compartilhados ambiciosos. Esse não é o casal que quer apenas uma vida tranquila. Eles querem construir império, deixar legado, conquistar coisas impressionantes juntos. Podem ser objetivos profissionais, construir negócio juntos, cada um brilhando em carreiras próprias, mas apoiando um ao outro. Podem ser objetivos familiares, criar filhos extraordinários, estabelecer dinastia familiar. Podem ser objetivos de impacto, fazer diferença em suas comunidades, deixar o mundo melhor. O casamento funciona quando há respeito profundo e constante. Áries nunca pode fazer Leão se sentir pequeno ou desrespeitado publicamente. Isso é morte instantânea para o relacionamento. Leão nunca pode fazer Áries se sentir controlado ou sufocado. Isso mata a essência ariana. Precisam ser aquele casal onde cada um fala do outro com orgulho genuíno quando estão separados, onde não há desrespeito nem piadas. E precisam aprender algo difícil para ambos. Vulnerabilidade não é fraqueza. Em algum ponto, precisam baixar as armas um com o outro, admitir medos, reconhecer falhas, pedir ajuda. Um casamento onde ambos estão sempre na defensiva, sempre em modo de batalha, sempre provando algo, é exaustivo e insustentável. A felicidade real vem quando podem ser guerreiros com o mundo, mas vulneráveis um com o outro. Vamos entrar no território que quase ninguém gosta de encarar, o lado sombrio da combinação Áries mais Leão. Porque quando essa dupla entra em conflito, não existe meio termo. É ruptura explosiva, guerra emocional e feridas que podem durar anos. O primeiro grande ponto de repulsão é a disputa pelo poder. Dois líderes, dois egos enormes, zero tolerância para ser coadjuvante. Quando estão em sintonia, governam juntos. Quando não estão, lutam pelo trono com tudo que têm. Áries ataca diretamente, com explosões, confrontos e palavras cortantes. Leão revida com orgulho ferido, silêncio calculado, humilhações estratégicas. É um ciclo em que um reage por instinto e o outro por ego, e nenhum quer recuar. Também existe a competição por reconhecimento. Em um relacionamento saudável, eles multiplicam o brilho um do outro. Mas quando a conexão degrada, cada vitória vira ameaça. Áries consegue algo grande e Leão diminui. Leão recebe elogios e Áries tenta desestabilizar. Aos poucos, param de se ver como aliados e começam a se tratar como rivais. E dois signos de fogo, quando se enxergam como inimigos, entram numa guerra sem limites. Cada um sabe exatamente onde o outro é sensível e atinge essas feridas com precisão cruel. Outro ponto crítico é o bloqueio emocional. Nenhum dos dois pede desculpas com facilidade. Áries, porque age sem pensar e acha que não deve explicação. Leão, porque não suporta admitir erro. Assim, crises que poderiam ser resolvidas em minutos se arrastam por dias, semanas, meses, até se transformarem em mágoas profundas. E quando o amor vira ressentimento, essa dupla pode se tornar destrutiva. Áries ataca a reputação de Leão com verdades cruas. Leão usa influência e charme social para isolar Áries. É um tipo de rompimento que ultrapassa o emocional e invade todas as áreas da vida. E talvez o ponto mais perigoso, a intensidade. Áries e Leão não sabem sentir pouco. Se amam muito, mas também podem odiar muito. A relação não morre rapidamente,
ela vira um campo de batalha, onde cada um tenta provar que o outro estava errado. Ambos ficam presos na necessidade de vencer, mesmo que isso custe paz, tempo e saúde emocional. É por isso que essa combinação, quando desanda totalmente, pode levar anos para ser superada. Como evitar isso? Estabelecendo desde o início que não são adversários, criando limites para brigas, evitando golpes baixos, preservando o respeito mesmo na raiva. Às vezes, só isso já salva tudo. Mas se a relação já virou guerra aberta, se há humilhação, rancor profundo, destruição intencional, o caminho mais seguro pode ser a separação completa. Porque quando dois signos de fogo decidem lutar um contra o outro, ninguém vence. Os dois queimam juntos. Vamos entrar no território que quase ninguém gosta de encarar. O lado sombrio da combinação Áries mais Leão. Porque quando essa dupla entra em conflito, não existe meio termo. É ruptura explosiva, guerra emocional e feridas que podem durar anos. O primeiro grande ponto de repulsão é a disputa pelo poder. Dois líderes, dois egos enormes, zero tolerância para ser coadjuvante. Quando estão em sintonia, governam juntos. Quando não estão, lutam pelo trono com tudo que tem. Áries ataca diretamente, com explosões, confrontos e palavras cortantes. Leão revida com orgulho ferido, silêncio calculado, humilhações estratégicas. É um ciclo em que um reage por instinto e o outro por ego, e nenhum quer recuar. Também existe a competição por reconhecimento. Em um relacionamento saudável, eles multiplicam o brilho um do outro. Mas quando a conexão degrada, cada vitória vira ameaça. Áries consegue algo grande e Leão diminui. Leão recebe elogios e Áries tenta desestabilizar. Aos poucos, param de se ver como aliados e começam a se tratar como rivais. E dois signos de fogo, quando se enxergam como inimigos, entram numa guerra sem limites. Cada um sabe exatamente onde o outro é sensível e atinge essas feridas com precisão cruel. Outro ponto crítico é o bloqueio emocional. Nenhum dos dois pede desculpas com facilidade. Áries porque age sem pensar e acha que não deve explicação. Leão porque não suporta admitir erro. Assim, crises que poderiam ser resolvidas em minutos se arrastam por dias, semanas, meses, até se transformarem em mágoas profundas. E quando o amor vira ressentimento, essa dupla pode se tornar destrutiva. Áries ataca a reputação de Leão com verdades cruas. Leão usa influência e charme social para isolar Áries. É um tipo de rompimento que ultrapassa o emocional e invade todas as áreas da vida. E talvez o ponto mais perigoso, a intensidade. Áries e Leão não sabem sentir pouco. Se amam muito, mas também podem odiar muito. A relação não morre rapidamente. Ela vira um campo de batalha onde cada um tenta provar que o outro estava errado. Ambos ficam presos na necessidade de vencer, mesmo que isso custe paz, tempo e saúde emocional. É por isso que essa combinação, quando desanda totalmente, pode levar anos para ser superada. Como evitar isso? Estabelecendo desde o início que não são adversários, criando limites para brigas, evitando golpes baixos, preservando o respeito mesmo na raiva. Às vezes, só isso já salva tudo. Mas se a relação já virou guerra aberta, se há humilhação, rancor profundo, destruição intencional, o caminho mais seguro pode ser a separação completa. Porque quando dois signos de fogo decidem lutar um contra o outro, ninguém vence. Os dois queimam juntos. Finalmente, vamos falar sobre a natureza do amor mútuo entre Áries e Leão. O amor entre Áries e Leão nunca começa suave. É fogo que acende de uma vez, sem aviso. Quando esses dois se encontram, o impacto é imediato. Áries enxerga em Leão um desafio digno,
alguém que vale a conquista. Enquanto o leão vê em Áries alguém forte o bastante para caminhar ao lado, sem ser ofuscado. Às vezes Áries se entrega primeiro, tomado por aquela paixão impulsiva, enquanto o leão observa, testa e avalia se vale abrir o coração. Outras vezes é Leão quem se apaixona rápido, atraído pela coragem e autenticidade de Áries, enquanto Áries ainda está distraído com outras batalhas. Mas quando ambos finalmente se percebem e se escolhem, nasce um amor intenso, cheio de força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Quando o sentimento é mútuo, o relacionamento se torna uma fusão poderosa. Áries ama através da ação, protegendo, fazendo, resolvendo. Leão ama elevando, celebrando, defendendo a reputação do parceiro. Juntos, criam uma dinâmica onde um se sente protegido e o outro valorizado. Mas essa intensidade vem com riscos. Podem se tornar tão obcecados um pelo outro que esquecem o resto do mundo, sufocando até o que existe de mais saudável. E quando um deles precisa de espaço, algo natural em qualquer relação, o outro interpreta como rejeição. Como se o amor estivesse enfraquecendo. Para esse amor durar, eles precisam aprender algo que vai contra seus instintos. Entender que espaço não é abandono, e que intensidade não precisa ser constante para ser verdadeira. Se não aprenderem isso, o fogo vira consumo. E quando a relação ultrapassa o ponto sustentável, muitas vezes a paixão romântica deixa de funcionar. Mas o respeito permanece. É aí que Áries e Leão podem transformar o amor em algo diferente. Parceria, amizade, apoio mútuo, até uma aliança mais forte do que o romance foi capaz de sustentar. Quando conseguem dar essa nova forma ao amor, mostram que o vínculo entre eles nunca foi superficial. Foi profundo bastante para sobreviver a qualquer transformação. Vamos recapitular o que faz Áries e Leão funcionarem. Áries e Leão funcionam porque compartilham ambição, impulso de grandeza e uma amizade poderosa quando há respeito. A química é intensa, a admiração é mútua e quando unem ação e estratégia, tornam-se uma dupla quase imbatível. Mas esse mesmo fogo traz desafios: disputa por liderança, competição por reconhecimento e orgulho que pode transformar amor em rivalidade. Para dar certo, é essencial entender que não competem, reinam juntos. Cada um lidera no que domina, e decisões importantes são tomadas como iguais. Celebrar as vitórias do outro evita guerras silenciosas e cria um ciclo onde o sucesso de um fortalece o casal. Humildade, admitir erros e vulnerabilidades, é o que impede dois gigantes de colidirem até se destruírem. Conflitos precisam de limites claros. Áries não expõe o orgulho de Leão, e Leão não usa frieza como punição. Cada um deve manter vida própria ativa, para que o brilho individual reduza a competição interna. Quando cada um cresce fora da relação, a admiração aumenta dentro dela. Apoio externo, como terapia, é estratégia inteligente. Ajuda a ajustar padrões antes que virem explosões. Objetivos compartilhados fortalecem a união, assim como gratidão explícita, que cria uma base emocional sólida. E escolher batalhas. Entender que nem toda discordância merece guerra. Preserva a relação. No fim, essa é uma conexão rara. A força que possuem pode construir algo extraordinário ou destruir tudo ao redor. A diferença entre lenda e tragédia está em como usam esse poder juntos. Áries e Leão, o guerreiro e o rei. Duas forças gigantescas que, quando se encontram, criam algo capaz de ser grandioso ou destrutivo. Quase nunca existe meio termo.
é uma das combinações mais intensas do zodíaco justamente pelo tamanho do potencial. Quando funciona, nasce um casal que conquista o que quiser, cria legado, inspira, deixa marca. Mas quando o ego domina e o respeito falha, essa mesma energia vira campo de batalha, onde dois titãs usam o que sabem um do outro para ferir. A linha que separa império de ruína está na escolha diária de colaborar e não competir. Esses dois precisam entender que, individualmente, já são fortes, mas juntos podem ser absolutamente imparáveis, desde que parem de disputar poder e passem a elevar um ao outro. Se você é Áries ou Leão considerando entrar nessa relação, vá com plena consciência. Não é uma conexão leve. Ela exige maturidade, autodomínio e coragem para crescer. Com parceria real, no entanto, se transforma em algo raríssimo e poderoso. E se você já vive essa dinâmica e está aqui porque a coisa complicou, saiba que o simples fato de buscar entendimento mostra que ainda existe compromisso. Use essas informações para evoluir e ajustar rotas, nunca como desculpa para justificar atitudes destrutivas. Compreender o signo do outro é um mapa, não uma permissão para se acomodar. E ponto central é esse: Áries e Leão têm potencial para serem a dupla mais forte do zodíaco. Mas potencial sem esforço vira explosão sem direção. Todos os dias vocês escolhem se vão usar essa força para criar ou destruir. Se a paixão vai ser fogo que aquece ou fogo que consome. Se a intensidade vai unir ou dividir. Quando dois líderes escolhem dividir o trono, ao invés de disputá-lo, nasce uma parceria rara, vibrante, capaz de mover mundos. E lembrem-se, vocês não precisam ser perfeitos. Vocês vão brigar, vão competir às vezes, vão magoar um ao outro. Mas se a intenção fundamental é de construir junto, se o compromisso com o relacionamento é maior que o compromisso com estar certo, se vocês conseguem pedir desculpas e recomeçar quantas vezes for necessário, então vocês têm tudo o que precisam para fazer essa união funcionar espetacularmente bem. Deixa nos comentários. Você é Áries, Leão ou está num relacionamento com algum desses signos? Como tem sido a experiência? Quais os maiores desafios e as maiores vitórias? Vamos trocar ideias e aprender uns com os outros.